Ainda de pé, abra sua Bíblia no Salmo 121. Diga para quem está do teu lado, domingo, diga mais forte, domingo, nós vamos comer uma feijoada maravilhosa. Quem pode dar uma glória a Deus? Amém. Domingo, o nosso batismo, nossa primeira Santa Ceia dos batizantes desse ciclo, nosso culto, e você é nosso convidado para comer essa feijoada. Ainda tem algumas unidades a serem vendidas, e nesse momento nós vamos nos alimentar espiritualmente, continuaremos a nos alimentar espiritualmente. Salmo 121, os 2 primeiros versículos apenas. A palavra de Deus diz: eleva os meus olhos para o monte, e de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Você pode sentar. A graça e a paz de Cristo sobre todos vocês, amém? Glórias a Deus. Nós já poderíamos, de fato, ir para as nossas casas devidamente alimentados pela palavra de Deus. E aprove ao Senhor, numa noite tão especial como essa, levantar o nosso pastor. Parecia que conhecia o que eu iria pregar, e antes de ministrarmos a palavra, trazer esse louvor da necessidade de sermos como crianças nas mãos do Senhor, e ele falava exatamente sobre o salmo que nós vamos meditar nessa noite. Amados, absolutamente todos nós somos criações maravilhosas do nosso Deus. Deus, do nada, criou todas as coisas. Comece a compreender. Do nada, Deus pode criar todas as coisas. Algumas pessoas que nessa noite estão no nada, creiam em um Deus que pode formar todas as coisas. E Deus, na criação, cria os céus e a terra, cria todas as espécies de vegetais, cria o firmamento, cria os mares, cria todos os animais. E o interessante é que na medida em que Deus ia criando cada uma dessas coisas, Ele olhava, analisava e dizia que era bom. Até que chega o momento da criação da humanidade, que viria a dominar sobre todas as coisas da qual Deus criou. Se você observar, até sobre os astros hoje em dia, nós, seres humanos, queremos dominar. Coisas que pareciam há certo tempo inalcançáveis, mas Deus derramou uma capacidade no homem tão grande de dominar todas as coisas. E diferentemente de todos os elementos da natureza que Deus criou, que Deus aferia e via que era bom, o homem, ele criou de algo que já existia. Presta atenção. Deus pode criar a partir do nada. Diga isso comigo. Deus pode criar a partir do nada. Mas Deus, diga também isso, mas Deus também pode criar a partir de alguma coisa. Existem circunstâncias colocadas sobre as nossas vidas, e isso não é o nada, isso já é o alguma coisa. E a partir dessa alguma coisa,
Deus poderá criar mais bênçãos sobre nós. Diferentemente de todos os elementos da natureza, Deus amolda o homem e sopra em suas narinas o seu espírito de vida. O Espírito de Deus estava sobre a vida de Adão. E a partir de Adão, Deus tira uma costela, faz a mulher e diz: crescei, se multipliquem e dominem sobre todas as coisas. E tem uma das coisas que estão sob o domínio da humanidade, um elemento da natureza específico que nós queremos tratar nessa noite e que tem muitas lições a nos ensinar. De todas as criações feitas por Deus, este elemento, ele tem uma relação especial com o nosso Deus, e mesmo assim está sob o domínio da humanidade. O tema da pregação dessa noite, amados, são os montes do Senhor e o que eles têm a nos ensinar. Você pode dizer isso comigo? Os montes do Senhor, diga mais forte, com autoridade. Os montes do Senhor têm muitas coisas a nos ensinar. Os montes do Senhor têm muitas coisas a nos ensinar. Geograficamente falando, eu não sou professor titular de geografia, mas vez por outra eu tenho como professor que dá aula de geografia por conta da minha formação em história. Eu fui pesquisar para poder falar com um pouco mais de propriedade. E fui atrás de saber o que de fato era um monte, geograficamente falando. E monte é uma elevação de terra precedida de um vale. Eu vou repetir para você porque você precisa compreender isso. Veja bem. Monte, o lugar onde o Senhor fala, eu só consigo chegar em um dele se eu passar por um vale. Quantos aqui já passaram por algum vale? Quantos aqui já passaram por algum deserto? Quantos aqui passaram por alguma dificuldade? Vale, biblicamente falando, são momentos de dificuldade, de morte e de fracasso. Mas para chegar até o monte, eu tenho obrigatoriamente que passar pelo vale. Se você está passando pelo vale, é chegado o momento de começar a subir o monte do Senhor. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e de morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. O Senhor está contigo nesse vale. E deixa eu falar para você, esse vale é o prenúncio de um monte do Senhor sobre a tua vida. Romanos no capítulo 8 nos afirma que as aflições do tempo presente não serão comparadas com a glória que em nós será manifestada. Os vales do tempo presente não serão comparados com as montanhas às quais nós iremos subir e encontraremos o nosso Deus. Pergunta para quem está do teu lado: você quer subir a montanha? Pergunta com mais força para ele: você quer subir a montanha? Então passe pelo vale, diga a ele, glorificando ao Senhor. Amados irmãos, todo monte é precedido de um vale. E existem muitas pessoas que por poucos motivos têm desistido de subir as montanhas,
porque atravessam o vale que muitas vezes é de sombra e de morte. Esse salmo que nós lemos é um salmo de peregrinação, é um salmo de passagem. E o escritor do salmo foi muito feliz, e com certeza ele tinha uma vivência e uma experiência do que estava realmente falando. Eu elevo os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? Quando se ia para Jerusalém, como o nosso pastor falou, se passava pelo vale de Baca, o vale de Beraca, e existiam muitos perigos escondidos nas montanhas, perigos de ordem natural, porque quando se anda entre montanhas, é possível que aconteça algum deslizamento de terra, e aquilo pode ser o nosso fim. Perigos de ordem social, porque era muito comum que no alto das montanhas escondiam-se salteadores. Isso está comprovado lá na passagem do bom samaritano, que foi atacado enquanto ia adorar. Um jovem foi atacado por salteadores. O levita passou por ele e não o socorreu. O ministro da palavra do Senhor passou por ele e não o socorreu. Até que um samaritano vai até ele e socorre ele daquela situação tão difícil. Então preste atenção. O alto do monte pode simbolizar um perigo natural, que é o deslizamento. O alto do monte pode simbolizar um perigo social, que é um bando de salteadores. E muitas vezes o monte simbolizava um atalho ou um perigo espiritual. Porque muitas pessoas acreditavam que os deuses de suas regiões habitavam em altas montanhas. Quem assistiu suas aulas de história quando era mais jovem, lembra bem do chamado Monte Olimpo, o monte onde estavam todos os deuses: Zeus, Hera, Hércules. Então olhar para o monte era uma forma de algumas pessoas olharem e dizerem: ali é possível que um Deus tenha se materializado e venha verdadeiramente me socorrer. Só que quando a gente olha para o monte e enxerga um ídolo, só que quando a gente olha para um monte e enxerga um Deus que é falso, o nosso Deus coloca a nossa consciência mais uma vez no devido lugar. E nós, assim como o peregrino que escreveu esse salmo, começamos a proferir e a viver em nós mesmos: que eu elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. Eu elevo meus olhos para os perigos naturais. Eu elevo os meus olhos para os perigos sociais. Eu elevo os meus olhos para os atalhos espirituais. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que não habita necessariamente esse monte. O meu socorro vem do Senhor, que é capaz de impedir que haja um deslizamento nesse monte. O meu socorro vem do Senhor, que é capaz de fazer com que os salteadores não me enxerguem nesse monte, porque o meu Deus é o Deus do monte, é o Deus da terra, é o Deus dos céus, é o Deus que fez absolutamente todas as coisas. Você olha para o monte, você olha para a dificuldade, e talvez essa noite algumas pessoas estejam aflitas com perigos naturais, com perigos de ordem de natureza, de doença. Eu quero te dizer que o teu socorro para esse perigo vem do Senhor, que fez os céus e a terra.
Se você olha para a humanidade e enxerga um perigo social, você acha que a falta na economia e a falta de dinheiro vai te atingir, eu quero te falar que o teu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Se você olha para a sua vida e acha que Deus está em um outro lugar e existe alguém ocupando o lugar desse Deus, eu quero te falar que nessa noite os falsos altares caem em nome de Jesus, e o socorro do Senhor e a volta à adoração verdadeira é instituída nessa noite no nome de Jesus. Diga para quem está do seu lado: o teu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Aí está Deus fazendo os céus e a terra, e Ele diz: que coisa boa. Aí está Deus fazendo eu e você. Você acha mesmo que Deus vai dizer: que coisa ruim? Que coisa boa Deus fez. Eis que eu sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, pensamentos de paz e não de mal. Se Deus não pensa mal de nós, Ele pensa que nós somos bons. Mas nós não somos bons porque nós somos os melhores, os completos em si mesmos. Nós somos bons porque Ele é bom e a sua misericórdia está sobre nós. E é esse mesmo Deus que cria elementos naturais e cria seres humanos para dizer que o que Ele faz é bom. Amados, existem montes que nós devemos subir, literalmente ou figurativamente. Já existem outros montes que nós devemos descer, e existem outros montes que querem nos ensinar. Existe um quarto tipo de monte que nós temos que tirar da nossa frente. Diga para quem está do teu lado: nessa noite você vai aprender sobre os montes do Senhor. Sabe qual é o primeiro monte importante que aparece na Bíblia? O Monte Ararat. Volta lá, meu irmão. O Monte Ararat aparece no capítulo 8 do livro do Gênesis. Deus decidiu destruir toda a humanidade e poupar a família de Noé. Constrói uma arca, coloca dentro a tua família 7 pares de cada animal puro, 1 par de cada animal impuro. Entra, porque eu vou purificar a terra. 40 dias e 40 noites há um grande dilúvio. Depois desses 40 dias, ainda mais 150 dias, as águas não baixavam, até que aparece o Monte Ararat. 190 dias dentro de uma arca, passando por um dilúvio, as águas começam a baixar, e a arca de Noé pousa sobre o Monte Ararat. Quem consegue identificar uma curiosidade no Monte Ararat aí? Raramente um monte tem 2 cumes. E uma dessas raridades é o Monte Ararat. Esse cume da direita, ele é quase 1.800 metros mais alto do que o cume da esquerda. É a mesma montanha
com 2 cumes diferentes. E isso nos traz algo maravilhoso. Quando a gente passa pelo dilúvio, quando a gente passa pela tempestade, e acha que essa tempestade não vai acabar sobre nossa vida, a primeira coisa que eu quero dizer a você é que a tempestade vai passar. E quando as águas começarem a baixar, você vai estar no lugar mais alto. E o lugar mais alto é o lugar mais perto de Deus. O lugar mais alto é o lugar mais perto dos céus e glória do nosso Criador. Portanto, quanto mais água vai subindo, mais alto e mais perto de Deus eu vou ficando. E quando ela baixar, eu ainda vou ter um nível alto de relacionamento com o meu Deus. Sabe o que significa o nome Ararat? Terra sagrada. Se fosse apenas terra, já era suficiente. Porque quem está passando pelo dilúvio, quando encontra a terra, é uma bênção. Mas Deus não tem apenas a bênção para derramar sobre nós. Ele tem bênção sobre bênção. É terra sagrada. E Deus faz um altar. Glorifica o meu nome nesse monte. Exalta o meu nome, porque neste lugar é a terra do reinício. Se você está passando pelo dilúvio, Deus vai colocar um monte Ararat sobre a tua frente, meu irmão. Se você está passando no meio da tempestade, Deus providenciará a terra firme e sagrada para você reiniciar a sua jornada. Diga para quem está do teu lado, o Monte Ararat é logo ali. Nessa noite é noite de reinício. É noite de Ararat para muitas pessoas. Reinício dos sonhos, reinício dos projetos, reinício da caminhada com Deus, reinício do momento de voltar a pisar na terra firme. Reinício de uma jornada que só vai parar quando a gente for para os céus de glória. Qual foi o momento, você que é crente nessa noite, que você decidiu iniciar ou reiniciar? Se você iniciou, eu quero declarar sobre a sua vida que você nunca vai parar. Se você um dia parou e reiniciou, eu quero declarar isso também. Você não vai parar. E se você se encontra distante, hoje é noite de reiniciar a jornada com o nosso Deus. O segundo monte. Pode passar, meu irmão. É o Monte Moriá. Quem já ouviu falar do Monte Moriá aqui? Dá uma glória a Deus. O Monte Moriá, ele aparece em Gênesis 22 e no segundo livro das Crônicas, capítulo 3. Abraão, toma teu filho, teu único filho, vai até a terra de Moriá, e lá eu te mostrarei um monte, onde sacrificarás o teu filho, o filho da promessa, o filho tão aguardado. Mas o Monte Moriá é o monte da provisão de Deus. Existem pessoas aqui nessa noite que, eu vou ser bem honesto com você, estão desesperadas financeiramente, que talvez pensaram em dar cabo da própria vida, de tão atolado em dívidas que ela está.
mas o meu Deus ainda é o Deus do Monte Moriá. O nome dele é Jeová Jirê, o Deus da provisão. Abraão sobe a montanha, e na hora que vai entregar seu filho, a voz de Deus brada: pare, pare, eu vou prover o sacrifício para você. Ele proveu na cruz do Calvário o sacrifício para cada um de nós. Glorifica ao Senhor. Você podia entregar esse sacrifício? Eu não podia. Mas o meu filho vai subir o monte, e eu vou prover aquele que é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O Senhor provê sobre nós. E em 2 Crônicas, Davi tem a visão lá no alto do Monte Moriá, que aquele local era o local para ser construído o altar do Senhor. E o que antes, preste bem atenção, simbolizava a provisão apenas para Abraão, no Monte Moriá, virou provisão para todo o povo de Israel. Deus é capaz de prover não apenas sobre a vida de um indivíduo, mas de quem está ao nosso redor e faz parte da nossa história. Deus proverá sobre a sua casa, diga amém. Deus proverá sobre a sua vida, diga amém. Deus proverá sobre o seu trabalho, diga amém. Deus proverá sobre os seus vizinhos, diga amém. Ele é capaz de prover tudo. Ao olhar o Monte Moriá, eu enxergo o que está escrito como tradução dele, meus amados. A tradução de Moriá é escolhido. Escolhido. Aquele que foi escolhido para receber a provisão de Deus. Você é escolhido para receber a provisão da salvação do Senhor. Você é escolhido para receber a provisão da bênção do Senhor. Diga para quem está do seu lado: você é escolhido. Parece que você não entendeu. Diga isso para ele mais forte: você é escolhido. E por isso Deus proverá. Glorifique ao Senhor, amado. O próximo monte é muito conhecido: Monte Sinai. Só que o Sinai tem uma curiosidade. O Monte Sinai, meu diácono Patrick, ele está no meio da península do Sinai. Quem sabe o que é península aqui, meu irmão? Vou melhorar a pergunta. Quem sabe o que é uma ilha aqui? Quem sabe o que é uma ilha, irmão? Você sabe, amém? Você vai para Fernando de Noronha nas próximas férias, tem que saber o que é uma ilha. No instante, né, meu irmão? Uma península é como uma ilha, só que ainda tem uma pequena faixa de terra que liga ela ao continente. A ilha é totalmente cercada por água, não tem saída, tem que ser de barco. Se a ilha for grande, tem que ser de avião. A península ainda tem uma saída pelo continente. O povo de Israel começou a marchar. Chega na península do Sinai. E Deus cria uma saída para aquele povo onde não tinha saída. Era estratégico para o povo de Faraó ficar posicionado na única saída possível. Eles vão passar por aqui, obrigatoriamente. Só que o meu Deus abre porta onde não tem porta.
coloca saída onde não tem saída. Um dos lados da península do Sinai é banhada pelo Mar Vermelho, que o nosso Deus fez baixar para o povo passar a pés enxutos. E depois que eles contemplam o Sinai, Deus faz assim para Moisés: sobe a montanha, porque o Sinai é o local onde eu vou te dar a minha palavra. Muitas pessoas aqui nessa noite precisam subir, figurativamente, o Monte Sinai. Voltar a ouvir a palavra do Senhor. Deus dá a Moisés os 10 mandamentos no Sinai, é a palavra de Deus. E quando nós nos posicionamos em subir o Sinai das nossas vidas, Deus volta a falar conosco. Diga para quem está do seu lado: suba o Sinai, e a palavra de Deus vai ser revelada para você. Glorifique ao Senhor, amado. Próximo monte é o Monte Carmelo. Quem já ouviu falar aqui do Monte Carmelo? Não é Monte Caramelo não, viu, meu irmão? Monte Carmelo. Nesse monte aí, lá no primeiro livro dos Reis, capítulo 18, escute bem. Deus havia cerrado as portas dos céus. 3 anos e meio de estiagem. Não havia gotas de água sobre Israel. E aquilo começou a incomodar o povo de uma forma tão grande que eles começaram a deixar Deus para lá. E começaram a adorar Baal, um deus daquela região. O profeta Elias, cheio de Deus, ele diz assim: é chegado o momento das águas voltarem a correr sobre o povo de Israel. Só que para as águas correrem, eu preciso mostrar que eu é que sou o Deus de Israel. Sobe o Monte Carmelo, Elias e 450 profetas de Baal. Pega um boi, coloca sobre a lenha, comecem a adorar Baal e vejam se cai fogo do céu. Os profetas passam o dia inteiro se flagelando e nada do fogo cair. Elias chega ao ponto de caçoar deles e dizer: gritem mais alto. Talvez o Deus de vocês esteja dormindo. Nada acontece. O altar está corrompido. O altar não é do Deus verdadeiro. Até que Elias diz: é chegado o momento do homem de Deus falar com Deus verdadeiro. Pega a mesma montanha, a mesma madeira, o mesmo boi, coloca água sobre o altar. Deus, caia fogo do céu. Se tu és o Deus verdadeiro, o fogo consome tudo. Porque o Monte Carmelo é o monte da restituição do altar de Deus. E eu preciso ser sincero para todos nós. Existem muitas pessoas colocando Baal no altar. Diga misericórdia. Existem muitas pessoas colocando o dinheiro no altar. Existem muitas pessoas colocando pessoas no altar. Mas o altar do Senhor é incorruptível. E Deus vai restaurar o seu altar sobre a sua vida, meu irmão. Se outra coisa ocupou o lugar de Deus,
Ele é o mesmo Deus do Monte Carmelo, o Deus de Elias. Faz fogo do céu descer sobre as nossas vidas, e no nosso coração volta a arder a vontade de adorar o Senhor. Diga comigo: todo altar, diga mais forte, todo altar corrompido nessa noite é restituído pelo Senhor. Glorifique ao nosso Deus. O altar do nosso Deus é santo, o altar do nosso Deus é sagrado. Somente Ele aparece, somente Ele cresce, somente Ele opera, somente Ele faz. O próximo monte é o Monte Gerizim. Isso é uma foto atual. Dias atuais, só tem ruína. Sabe onde aparece o Monte Gerizim na Bíblia? João capítulo 4. Jesus encontra a mulher samaritana. E aquela mulher foi ensinada por sua cultura, que era no Monte Gerizim onde o seu Deus se manifestava. E ela começa a conversar com Deus e dizer: Senhor, nós fomos ensinados que é no Monte Gerizim onde Deus se manifesta, e vocês, judeus, dizem que não é lá, que é em Jerusalém, no Monte Moriá. Onde é finalmente que Deus se manifesta, já que eu vejo que tu és profeta? Jesus olha para aquela mulher com um olhar de misericórdia, com um olhar de verdade e com um olhar de ensinamento, e diz assim: meu irmão Wagner, vai chegar o momento, e ele já é chegado, que os verdadeiros adoradores não adorarão nem neste monte, nem naquele, mas em espírito e em verdade. O Monte Gerizim é o monte do misticismo. É o monte de quem enxerga um lugar e diz: só nesse lugar tem Deus. Você está limitando Deus, meu irmão. Só em mim tem Deus. Você está diminuindo Deus. Deus está sobre todos os lugares. Deus está sobre a sua vida, sobre sua casa, sobre essa igreja, sobre as igrejas de Paulista, sobre as igrejas de Pernambuco, sobre as igrejas do mundo todo, e até onde não tem igreja, Ele está. Diga comigo: Deus está em todos os lugares. E deixa eu revelar uma coisa para você: que bom que nós estamos no lugar de adoração do nosso Deus, coletivamente adorando em espírito e em verdade. Todos esses montes eu posso subir, figurativamente, talvez até literalmente. Pastor, daqui a uns anos a gente vai fazer uma viagem para Israel. Diga amém, igreja. A gente vai subir o Monte Sinai. Diga amém, igreja. Mas eu não me contento só em subir o Monte Sinai. Eu vou subir, como a gente já fez, aquela ladeira ali, ó, porque Deus ali está também. E vou anunciar às multidões daquele lugar que Deus está aqui neste lugar também. Mas aqui é um tempinho, a gente vai para o Monte Sinai e vai subir literalmente ele. E eu vou com uma bermuda bonita, uma camisa com o nome Indiana Jones e o reino da caveira de cristal. Vou subir com uma bandana dessa, negócio bonito. Mas existem montes
que hoje a gente não precisa mais subir, nem precisa mais descer. Existem montes que nós não precisamos subir. Diga para quem está do teu lado essa frase aí: não suba, diga mais forte, não suba o monte que você não precisa. Tem 2 montes que você não precisa subir, porque teve uma pessoa que subiu por você. Você era para glorificar muito forte o Senhor. Tem um monte das oliveiras que eu não preciso mais subir, porque Ele subiu por mim. Jesus está na última ceia. Ele sabia que ia ser traído. Ele sabia que ia ser abandonado. Ele sabia que ia ser negado. Ele sai da ceia, atravessa o vale de Querim. Lembra o que eu falei? Antes do monte tem um vale. Jesus passa pelo vale para subir até o monte. Ele sabe o que é passar pelo vale. Ele valoriza o que você está passando, porque Ele já passou. Entra no monte chamado Monte das Oliveiras. E nesse monte tem um jardim muito especial, que a Bíblia diz que Jesus costumava ir. O jardim do Getsemane. Quando você chegar em casa, meu irmão, abra sua Bíblia em João 17. Você vai ver a maior oração que alguém já fez na história. Jesus começa a dizer ali: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Jesus começa a orar e a dizer: que eles sejam um só, como eu sou em ti e tu és em mim, para que o mundo creia que nós os enviamos. Eu não oro, veja que coisa linda, eu não oro apenas por estes. Jesus estava falando dos discípulos, mas eu oro por aqueles que vão crer através destes. Jesus orou por mim. Jesus orou por você. Ele citou a Adriano. Ele citou a pastora Cleo. Ele orou por cada um de nós no monte da entrega, que nós não precisamos mais subir. Diga para quem está do seu lado: no Getsemane, no Monte das Oliveiras, Ele já subiu. Glorifica o Senhor, igreja. Valorize a subida do Senhor. E tem o último monte. Eu botei ali Calvário, está errado. É Calvário e o acento é no primeiro A. Perdão. Era melhor ter colocado o Monte da Caveira, que não tinha acento e eu não ia errar. Ou Gólgota, mas aí tinha acento, era capaz de eu errar também. Jesus é levado, sendo chicoteado, sendo humilhado, cuspido, para o Gólgota, o Monte da Caveira, o Monte Calvário. E esse monte, a gente não precisa mais subir, meu irmão. Tem gente que ela indo colocar Jesus na cruz de novo. Diga misericórdia. Foi uma vez só. O preço já foi pago. Por mim e por você. Ele subiu a montanha.
uma montanha íngreme, uma montanha com rochas soltas. Quando chega lá em cima, Jesus diz: perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem. Pai, em tua mão eu entrego o meu espírito. E no último momento ele fala: está consumado, está pago, ninguém precisa mais subir, eu subo por eles. A cruz era minha, o Calvário era meu, a luta era minha, a humilhação era de todos nós. Mas Ele tomou sobre si todas as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos curados. Hoje é uma noite de você aprender com o Moriá, aprender com o Carmelo, aprender com o Sinai. Mas a principal atitude que você tem que ter é contemplar o Calvário. Ele desce daquela cruz, é colocado numa sepultura, um túmulo solitário, vazio e frio. Mas ele diz: agora o meu lugar não é mais de ser colocado no monte. Eu vou ressuscitar para que eu possa ser colocado no coração de cada um dos meus filhos. Queria convidar você a ficar de pé nessa noite, e o ministério aqui na frente. Diga assim comigo: ainda que não tenha nenhum monte. Você pode dizer isso, igreja? Ainda que não tenha nenhum monte, Deus é. Glorifica o Senhor. Salmo 125. E essa é uma noite de algumas pessoas serem como esse último monte. Eu não botei esse monte ali, mas o Senhor me leva a lembrar dele agora. É noite de voltar a ter fé em Jesus. É noite de voltar a confiar em Jesus. O Salmo 125 diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Deus sabe, eu não tinha pensado nisso. Ele não havia me revelado isso. Existem montes que eu preciso subir, existem montes que eu preciso descer, existem montes que eu preciso tirar da minha frente. Cada monte tem algo a nos ensinar, mas existe um monte nessa noite que eu preciso ser, como o monte de Sião, que não se abala, que não se deixa levar pela tribulação, que não se deixa levar pela idolatria, que não se deixa levar pela frieza espiritual, mas ele permanece para sempre. E nessa noite é noite do Senhor constituir um altar em você, Monte Sião. Você que andava abalado, você que andava entristecido, depressivo, Deus constituirá um altar sobre você, que é Monte Sião nessa noite, no nome de Jesus. Amém.